Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um treinamento do ICAEPS. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Mirelle, faço parte desse time incrível do ICAEPS e hoje nós temos uma palestra muito especial, né, referente ao Outubro Rosa, uma talvez das mais importantes palestras que nós temos desse mês. Nós fazemos muito trabalho técnico, né, na área de asseio, vigilância e terceirização, mas hoje nós estamos com essa palestra, convidando essas meninas incríveis também, que hoje estão conosco, fazem parte da UFSC. Teremos 3 palestrantes, a Bárbara, a Cecília e a Emily, elas são graduandas do curso de Medicina da UFSC, e esse tema de hoje é de extrema importância não só para nós mulheres, né? E quanto os homens escutarem, terem a oportunidade de ter esse conhecimento, assim como eu falei antes com uma delas, muitas vezes a gente não valoriza, não prioriza isso, e como é necessário essa parada e ouvir tudo aquilo que nós precisamos para esse tempo, né? O conhecimento ele vai movimentando sempre e sempre tem algo para a gente aprender. Então, que a gente possa ter uma tarde dessa palestra maravilhosa. Quero convidar desde já as meninas para estarem falando e a gente vai estar acompanhando aqui a plataforma. Desejo a todos uma ótima palestra. Boa tarde. Bárbara? Boa tarde, gente. Meu nome é Bárbara, eu sou graduanda do curso de Medicina da UFSC. Eu e a Emily vamos apresentar essa palestra e aqui junto com a gente tem mais 2 integrantes do LAPOGE, o Bernardo e a Giovana. Então, hoje a gente vai, apesar de a gente estar no Outubro Rosa, a gente vai falar da saúde da mulher como um todo, de 3 pontos principais. Sobre o câncer de mama, o exame preventivo ginecológico e é importante saber diferenciar o infarto em mulheres. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Emily e eu vou começar falando um pouquinho sobre o câncer de mama. Então, para começar essa discussão, eu acho importante a gente definir o que é o câncer de mama. O câncer de mama, como outro câncer qualquer, é uma multiplicação desordenada das células, nesse caso, na mama. Aqui na imagem a gente pode ver aquele exame bem famoso que muitas mulheres e pessoas fazem para verificar a existência do câncer de mama, que é a formação desse tumor com potencial de invadir outros órgãos. Pode passar, Bárbara. Para a gente ter uma noção do quão impactante é o câncer de mama, eu trouxe alguns dados, entre eles a taxa de incidência. O que é a taxa de incidência? São os novos casos que surgem a cada ano. Nesse caso, eu peguei de 2019, que demonstrou que tem 51,29 casos a cada 100 mil habitantes. Além disso, tem 4.041 mortes também no ano de 2019. Então, para a gente ter uma noção do como o câncer de mama afeta a sociedade. Entre os fatores de risco, eu imagino que alguns aqui possam imaginar que os fatores genéticos e hereditários, que a gente fala bastante, são os mais catastróficos, digamos assim. Mas esses são responsáveis por 5 a 10% dos casos de câncer de mama de todos. Então, é uma porcentagem bem pequenininha. Todos os outros são esses que estão listados, entre muitos outros, claro. A idade, se a mulher tiver mais de 50 anos, aumenta o risco de câncer de mama. Além disso, fatores endócrinos, o histórico reprodutivo, fatores comportamentais e ambientais também são muito importantes serem mencionados. Pode passar, Bárbara. E como que vai surgir esse câncer? Como que o câncer começa no corpo da pessoa? Para isso, precisa da ação de agentes cancerígenos. O que são esses agentes cancerígenos? Pode ser substâncias como benzeno, estireno, chumbo. Daí esses agentes cancerígenos vão acabar causando mutações em células. Qualquer célula. Nesse caso, em especial, células da mama. E daí, o que vai acontecer? Esses agentes cancerígenos vão atacar proto-oncogenes. Esses proto-oncogenes são genes responsáveis pela multiplicação das células.
Então, quando a célula está numa funcionalidade normal, está tudo certo, ela vai se multiplicar de uma maneira completamente natural, sem nenhum exagero. Se tem essa ação da mutação dos proto-oncogenes, a célula vai começar a se multiplicar demais da conta de uma forma muito, muito maligna. E isso daí já não vai ser mais proto-oncogênio, vai ser apenas um oncogênio, já vai ser o proto-oncogênio ativado. Então, esse processo chama carcinogênese e daí vai formar a célula cancerosa. Apesar disso, de ter essa ação do agente cancerígeno, se for barrado, se o agente cancerígeno for extraído do ambiente da célula, pode ser que a célula não se transforme em uma célula maligna. Então, o processo pode ser barrado. Não é assim imediato, vai com o tempo e pode ser barrado se for no estágio propício para isso. Pode passar. Então, para barrar, que nem eu falei, ou o agente cancerígeno é retirado do ambiente da célula, ou o nosso corpo, entre outros, claro, tenta fazer alguma coisa. E o que é essa coisa que o nosso corpo tenta fazer? Para isso, eu peço licença para vocês para ler um pouquinho e falar de história de imunologia, que é com esse cara aqui, o Burnet, que em 1957 falou isso aqui. Ele propôs, é uma hipótese, que em grandes animais de vida longa, como a maioria dos vertebrados de sangue quente, isso inclui a gente, seres humanos, mudanças genéticas hereditárias devem ser comuns em células somáticas. As células somáticas são quase todas aquelas que a gente tem no nosso corpo, que não são reprodutíveis. E a proporção dessas mudanças representarão um passo em direção à malignidade. Então, o que significa isso? Significa que no organismo funcional tem mutação, e daí a quantidade dessas mutações pode ser que acabe gerando uma célula maligna, que é o que a gente depois vai ver que vai formar um tumor. É uma necessidade evolutiva que se tem um mecanismo para eliminação ou inativação de tais células mutantes, tão potencialmente perigosas, e é postulado que esse mecanismo seja de caráter imunológico. Então, o que significa isso? Significa que, para barrar essa evolução de células malignas, para fazer com que elas não se transformem em tumores, precisa ter alguma coisa no nosso corpo de caráter imunológico que vá impedir essa formação dos tumores. O nome dessa hipótese é imunovigilância tumoral. Isso significa que o nosso corpo tem mecanismos para tentar fazer com que, antes de o tumor se formar, ele não consiga, ele vai ser barrado. E isso daí é um sistema muito complexo que não vai dar nem se eu tentasse conseguir explicar aqui de uma forma muito simples, mas é basicamente o mesmo sistema responsável por defender a gente de gripe, de bactérias, de vírus, de todas essas coisas que a gente conhece e vê tanto na mídia, também é responsável por barrar a formação de tumores. Isso é muitíssimo interessante. Pode passar, Bárbara. Mas e daí, o que acontece se o organismo não conseguir fazer isso? Se o processo de carcinogênese for completo, chegar até o terceiro estágio, e daí é o estágio de proliferação, aí o câncer já está instalado. E como que as mulheres geralmente percebem isso? Em 90% dos casos, as mulheres que fazem o autoexame, elas percebem os nódulos nos mamilos, nos seios. Mas além disso, pode ser a textura da pele pode mudar, pode parecer com uma casca de laranja, pode ser que saia a secreção do mamilo. Além disso, pode ter nódulos em outras regiões, que nem no pescoço, nas axilas, e tudo isso pode ajudar na identificação em estágios bem cedo da doença. E como é que evita o surgimento desses sintomas? A gente vai evitar isso evitando as causas, basicamente. Então, claro que os fatores genéticos, até os fatores hormonais, reprodutivos, são difíceis de controlar e impossíveis até em alguns casos. Mas tem coisas que a gente pode fazer, então, manter uma dieta saudável, tentar nos extremos de ambientes com muito estresse, manter um ambiente
adequado. Qualquer coisa assim que um médico diria num exame de rotina, basicamente é o que a gente tem que tentar fazer para evitar a formação de um câncer de mama. Agora a gente vai passar para o próximo tópico. Quem vai apresentar é a Bárbara, e para dar continuidade na nossa palestra. Então, agora falando um pouquinho sobre o câncer de colo de útero, que nem o câncer de mama, ele inicia com uma mutação em uma célula, porém no colo de útero. Mas onde que fica o colo de útero? A parte externa, que popularmente se chama de vagina, é na verdade chamada de vulva. E colo de útero é a parte mais alta do canal vaginal. E é ali onde ocorre o câncer de colo de útero. Mas quais são as causas do câncer? O câncer é uma doença multifatorial, mas que geralmente ela é causada devido à ação de um vírus chamado HPV, que não quer dizer que porque você está infectado com HPV que você vai ter o câncer de colo de útero, e é por isso que deve ser feito o exame preventivo ginecológico. Então, o exame preventivo ginecológico, além de diagnosticar o HPV, ele diagnostica várias outras ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E quando que esse exame deve ser feito? Geralmente, ele deve ser feito a partir do início da vida sexual, anualmente, e se ele for normal, considerado normal, pode ser feito a cada 3 anos. Se o HPV for diagnosticado precocemente, muito dificilmente vai chegar ao estágio de um câncer de colo de útero. Então, pode-se falar que ele tem até 100% de chance de cura. Como que é realizado esse exame preventivo ginecológico, né? Ele é realizado com um ginecologista, em que ele coloca um espéculo no canal vaginal e faz uma raspagem do colo de útero. Essa raspagem vai, então, para a patologia, e cerca de umas 2, 3 semanas depois vem o laudo do exame, que pode diagnosticar HPV, clamídia, herpes, gonorreia. Então, por isso que é tão importante ser realizado esse exame, e ele ainda é pouco falado. Como foi falado, apesar de diagnosticar várias ISTs, quando se tem o diagnóstico de HPV, pode ser uma lesão de baixo a alto grau. Essas lesões, elas podem ser causadas tanto por um HPV de baixo risco, quanto HPV de alto risco. O HPV de baixo risco, geralmente, ele é ligado àquelas verrugas vaginais e não tem chance de ocorrência de câncer de colo de útero. Já o HPV de alto risco é o mais perigoso, geralmente ligado ao câncer, se não tratado. Quais as indicações para fazer o exame? Geralmente, nos 2 dias que antecedem o exame, deve-se evitar fazer ducha vaginal, não se pode estar no período menstrual, nem fazer o sexo vaginal 2 dias antes, nem utilizar preservativo de controle de natalidade, creme vaginal, hidratante, lubrificante ou medicamentos por via vaginal. Pode ser realizado no SUS em qualquer unidade básica de saúde e não precisa de indicação médica. Agora, falando um pouquinho do infarto agudo do miocárdio e a sua relação com a saúde da mulher, o infarto, que é chamado popularmente de ataque cardíaco ou ataque do coração, ele ocorre quando um coágulo bloqueia alguma artéria do coração. Como tem esse bloqueio, essa oclusão dessa artéria, não passa sangue e as células dessa região elas ficam sem oxigênio, sem nutrientes e acabam morrendo. Esse evento ele é chamado de infarto. Mas por que ocorre essa formação desse coágulo? Geralmente ocorre por conta de uma doença chamada aterosclerose, em que, principalmente por fatores de estilo de vida, como má alimentação, obesidade e sedentarismo, acaba formando uma placa de gordura na parede das artérias, que ela vai crescendo cada vez mais e dificultando o fluxo sanguíneo nessa região. Então, cada vez vai passando menos sangue até que essa artéria seja totalmente ocluída. Com isso, o sangue não passa, tem-se a formação de um coágulo e, consequentemente, o infarto. Mas por que é importante a gente falar desse assunto na saúde da mulher, né? Porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte de mulheres no Brasil, sendo que 1 em cada 5 mulheres corre o risco de sofrer um infarto.
Também é importante a gente salientar que as mulheres elas têm 50% mais chance de morrer de um infarto do que um homem. Isso vai ser explicado um pouquinho mais à frente na palestra. E além do Outubro Rosa, que a gente está agora, ser tão falado, ser difundido e realmente ser um assunto muito importante, os problemas cardiovasculares matam até 8 vezes mais que o câncer de mama no Brasil. Então, a gente percebe que, apesar de ser números que assustam bastante, é um assunto pouco falado e que a gente devia discutir um pouco mais. Mas, de acordo com os dados que eu falei, que as mulheres elas têm uma maior chance de letalidade em relação aos homens no infarto, por que isso ocorre? Isso ocorre devido a dois motivos. Primeiro, porque as artérias femininas elas têm um menor calibre, ou seja, elas têm um menor diâmetro. E segundo, porque durante toda a vida reprodutiva da mulher, a gente produz alguns hormônios sexuais. Um deles é o estrógeno, que ele possui uma ação vasodilatadora, que ela faz com que impeça que o LDL, que é o chamado popularmente de colesterol ruim, ele se deposite na parede das artérias e atua na manutenção dos níveis de HDL, que é o chamado popularmente de colesterol bom. No entanto, com a chegada da menopausa, que é também chamada de climatério, a gente diminui a produção desses hormônios sexuais. Então, a gente tem essa função protetora perdida. Então, a gente consegue ligar diretamente a chegada da menopausa com um maior risco cardiovascular, porque as artérias femininas, além de ser menores, elas agora perdem essa função vasodilatadora que protegia elas de pequenas quantidades de gordura que se depositam nela, ocluam um vaso e tem um infarto. Os sintomas do infarto, eles podem ser divididos em sintomas típicos e atípicos. Típicos são aqueles sintomas que podem ocorrer tanto em homens quanto em mulheres, e são aqueles sintomas clássicos que a gente sempre escuta quando alguém fala de infarto. Ou seja, que uma dor no peito em forma de aperto que irradia para os braços, principalmente o braço esquerdo, para as costas e para o rosto, acompanhado de suor frio, palidez e sensação de desmaio. Já os sintomas atípicos, que são os que ocorrem predominantemente em mulheres, são aqueles que a gente geralmente não associa com o infarto, que é dor nas costas, sensação de cansaço excessivo, geralmente em repouso ou a pequenos esforços, tontura, mal-estar geral e uma queimação no estômago semelhante a uma gastrite. Por que isso é importante e tão perigoso, né? Porque geralmente esses sintomas atípicos, eles não são associados ao infarto, e sim com uma gripe, comi alguma coisa e estou passando mal, o que faz com que as mulheres demorem a procurar ajuda e, consequentemente, tenham um maior risco de vir a óbito. Já os fatores de risco podem ser divididos em fatores de risco fixos e fatores de risco modificáveis. Os fatores de risco fixos são aqueles que a gente não tem como alterar, ou seja, idade acima de 55 anos, sexo feminino e histórico de doenças cardiovasculares na família, são ligados com a maior chance de ter um infarto. Já os fatores de risco modificáveis são aqueles que, com mudanças de estilo de vida, mudanças nos nossos hábitos, a gente consegue diminuir a chance de ter um infarto, ou seja, tabagismo, que é o hábito de fumar ativo ou passivamente, diabetes, principalmente descontrolada, hipertensão arterial, sedentarismo, obesidade e estresse. Mas o que a gente pode fazer para evitar o infarto, né? É justamente ir contra os fatores de risco. Apesar de a gente ter visto que o infarto ele é muito perigoso e é a maior causa de morte de mulheres no Brasil, poucas mulheres têm o hábito de consultar um cardiologista regularmente. Então, o primeiro passo seria manter esse hábito de se consultar regularmente, fazer o seu eletrocardiograma quando solicitado, principalmente acima dos 50 anos, parar de fumar, manter uma alimentação saudável e equilibrada, rica em frutas, vegetais e fibras, e evitar principalmente gorduras saturadas, que são mais facilmente depositadas nas artérias, e manter uma vida ativa, sem sedentarismo. Geralmente, o indicado é que seja todos os dias, 30 minutos por dia, mas o mais importante é qualquer sintoma de infarto que seja procurado um pronto atendimento, seja aqueles sintomas típicos ou sintomas atípicos.
Agora a gente pode abrir para perguntas, se tiver alguma. Muito bom, Bárbara, muito obrigada. Então, agora, pessoal, a gente vai abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem abrir o microfone ou então fazer ali através do chat mesmo, tá bom? Vou aproveitar então e eu fazer. Bárbara me disse, essa questão também, a gente tem que perceber, eu tenho percebido dentro de uns 5 anos para cá, o aumento, assim, pelo menos ao meu redor, de pessoas mais novas, não infartando propriamente, mas com AVC. O AVC tem cada vez mais aparecido ao nosso redor, assim, eu percebo, eu perdi 2 amigas agora há pouco tempo, uma com 39, outro amigo com 42, então, isso, o estresse, talvez, essa vida que a gente leva hoje muito mais, né, digamos, estressante, isso tudo é que tem trazido esse aumento junto com essa má alimentação, ou existe algum outro fator também da questão do consumo mesmo da qualidade dos produtos, não sei, a questão de agrotóxico, né? O que pode ser também, é real esse aumento, ou eu só percebi porque eu vejo muitos casos assim, aqui no escritório também a gente teve uma irmã de uma colega também, então assim, o que explicaria isso agora nesses últimos tempos? Então, sim, esse aumento é real, tanto do infarto quanto do AVC, e os dois, eles têm uma influência, assim, genética, mas também muito mais uma influência ambiental, de hábitos de vida, né? Então, o que é o AVC? O AVC pode ser isquêmico, quando tu não passa sangue na região do cérebro, ou hemorrágico, quando essa artéria acaba se rompendo e tu tem uma hemorragia no cérebro. E geralmente isso também é causado, que nem um infarto, por um coágulo que vai para o cérebro, então acaba não passando sangue ali naquela região. Então, geralmente, isso é cada vez mais a gente observa esse aumento pelas mudanças de estilo de vida, que a mulher agora, principalmente falando da mulher, né, nesse caso, acaba recorrendo mais a fast food, como está entrando muito no mercado de trabalho, não tem tempo para se exercitar. Então, sim, esse aumento é real e está muito ligado ao estilo de vida. E apesar de a gente achar que tanto o infarto quanto a AVC só ocorre em pessoas mais velhas, isso também é um dos motivos que leva, quando se tem algum sintoma, a demora para procurar ajuda, né? O que acaba sendo cada vez mais perigoso. Muito bom, obrigado, viu, Bárbara? Tem uma pergunta, a Andréia quer fazer uma pergunta, pode abrir o microfone, por favor, Andréia. Bom, boa tarde a todos. Como eu coloquei no chat, eu sou administradora hospitalar, né? E concordo com você, realmente nós temos percebido aqui no hospital um número bem grande de pessoas, mulheres e homens, com idade bem inferior ao que estava antes da pandemia, principalmente, procurando por problemas, mas o que nós temos mais percebido e que eu deixo um alerta à população é que, assim, a demora no procurar o atendimento, né? Seja tanto nos exames, principalmente onde as meninas estavam explicando sobre mamografia ou um ultrassom da mama. Então, isso tudo, a demora da busca do exame, da consulta com o especialista e mesmo no pronto atendimento. Então, é isso que nós, da área da saúde, pedimos, assim, não leve tanto tempo a procurar, né? Tente fazer a sua rotina, a gente sabe da situação da saúde, do SUS, que graças a Deus, aqui na região está melhorando bastante com atendimento à população e as campanhas de cirurgias eletivas, mas principalmente a busca aos exames, né? Então, como administradora hospitalar, a gente deixa esse alerta da busca.
e principalmente na pandemia. O que ocorreu que as pessoas com medo de vir ao hospital, de pegar o Covid, de chegar perto dos profissionais da saúde, na realidade demoraram muito tempo e às vezes chegando já em estado bem ruim, principalmente para infarto e AVC. Obrigada. Perfeito, Andréia, muito boa a tua colocação. Também, Emily, Bárbara, vocês têm acompanhado essa questão dentro do SUS mesmo, como tá? Eu tenho uma experiência também de algum tempo, 1 ano atrás, mais ou menos, na última campanha. Eu gosto muito de às vezes, ir no posto que tem próximo à minha casa. Eu acho que o SUS funciona muito bem, normalmente, né, aqui. Não posso falar de outros locais, mas ela me encaminhou para fazer um exame de mama, já que eles estavam na campanha do mês de outubro, de prevenção e tal. Ela disse, eu vou fazer um encaminhamento e tal. Eu disse, perfeito, né? Então, vamos fazer. Desde lá, já fez 1 ano, eu ainda estou na lista e sem previsão alguma, assim, de ser chamada. Eu entrei lá, inclusive, para ver o número. E aí eu já consultei, claro, com a médica do plano e já encaminhei os exames que eram necessários para fazer. Mas quem não tem essa opção, está demorando muito? Como que está essa questão do SUS? Vocês têm acompanhado isso dentro do SUS? Então, não consigo falar de um modo geral, porque em cada cidade, cada bairro, isso é bem diferente, né? Mas, como eu falei na entrevista hoje de manhã, a gente sabe que, apesar de existir uma legislação que provém para as mulheres o direito de fazer a mamografia depois de 50 anos, e tendo essa suspeita de um câncer, em 30 dias, ela ter esse diagnóstico comprovado e em 60 dias iniciar o tratamento, apesar de ter essa legislação, a gente sabe que muitas vezes isso não é efetivado e a mulher tem que acabar recorrendo por via judicial para efetivar um direito que é dela, né? Então, de maneira geral, principalmente no mês de outubro, a questão da mamografia, principalmente, ela é mais facilitada, mas a gente sabe que o SUS, apesar de ajudar muita gente, existe uma fila de espera bem grande. E aí eu queria retomar um pouquinho o ponto que a Andrea mencionou, que foi muito assim, estudos até estão sendo desenvolvidos em relação ao quanto de pessoas que não estão indo no médico durante essa época de pandemia e o quanto isso pode afetar o sistema de saúde em breve. Assim, num período de 5 anos, as taxas de mortalidade com certeza vão aumentar muito e os diagnósticos bem mais demorados também. Porque no câncer, especialmente, né, o que é assim, um fator de muita importância? O diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor, mais fácil de tratar. E exatamente isso que não está acontecendo, porque as pessoas têm medo, com razão, claro, né, de ir no hospital e daí acabar com Covid. Então, para não pegar Covid, não se diagnostica, e isso vai acabar formando uma bola de neve assim, interminável daqui a alguns anos, que pode também contribuir com um possível colapso, né, no sistema de saúde. Nesse caso, esse estudo que eu estava lendo não era nem do Brasil, era da Índia, então lá mais ainda, né, mais gente, população bem maior, mas acho que assim, as proporções mundiais com certeza vão ser bem visíveis. Perfeito. Tem uma pergunta ali no chat, vocês viram? É da Orcali e é KDM, acho. Não está um nome ali, então desculpa. Boa tarde, há uns 3 anos faço... Isabel. Boa tarde, há uns 3 anos faço ultrassom das mamas, descobri que tem uma bolinha de gordura na mama esquerda, o médico disse que não devo me preocupar a princípio, somente fazer o monitoramento todo ano, porque ela não aumenta o tamanho. Ela ainda pode se desenvolver? Então, assim, a gente aqui, nem Bárbara nem eu temos, eu acho, muita experiência para falar assim, em nome de clínica e tal, mas eu vou tentar explicar um pouquinho o que pode ser essa bolinha de gordura. O tamanho dos seios, basicamente, são determinados por quantidade de gordura do tecido adiposo que tem na mama. Então, seios maiores, com mais tecido adiposo, menores, e tecido adiposo é gordura. Essa bolinha de gordura pode ter sido resultado de uma multiplicação, assim, anormal, desses adipócitos, que são células de gordura.
É muito importante, legal que você está fazendo acompanhamento e continue fazendo acompanhamento, né? Especialmente a gente está tentando instigar isso agora com o Outubro Rosa e tudo mais. Então, se o seu médico falou que tá tudo ok por enquanto, provavelmente tá tudo ok, e é só realmente uma multiplicação celular que acontece. Nem todo tumor é maligno. Tá? A gente às vezes acha que porque a tumor vai matar ou vai ter um câncer, mas não necessariamente. Então, tem tumores que não são malignos e esse pode nem ser um tumor, só uma bolinha mesmo, que só tá lá existindo e não vai causar nenhum mal. Mas é muito importante manter a vigilância e os ultrassons e o acompanhamento com o médico. Perfeito, acho que está respondido aí, né, Isabel? Se alguém mais tiver alguma outra pergunta, pode falar aqui também. Mas antes, eu só queria, eu sei que já saiu algumas pessoas, mas eu queria pedir a gentileza, quem puder, é claro, abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho, seria ótimo, tá? Então, quem puder abrir a câmera, para a gente fazer a fotinho, beleza? Se não, a gente aguarda. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode colocar ali no chat ou então abrir o microfone, tá bom? Enquanto o pessoal vai abrindo a câmera, a gente faz uma fotinha antes de concluir. Mais um minutinho. Correr aqui para entrar ali para tirar foto. Espera aí. Vamos lá, a gente não tem mais nenhuma pergunta? Dou-lhe uma. Essa é a hora. Um, dois, três e X. Feito. Muito obrigado por enquanto, meninas. O pessoal correu aqui para tirar foto. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Se não, eu quero já agradecer a Bárbara, a Emily, né, essas voluntárias maravilhosas que, né, dispuseram do seu tempo para estar aqui conosco. Também a Bárbara que teve hoje de manhã dando entrevista lá na Jovem Pan pra gente. Então, quero agradecer, quero convidá-los a seguir as nossas redes sociais do ICAEPS. Nós estamos sempre capacitando, né? Hoje a gente está fazendo essa palestra especial, né, do Outubro Rosa, mas assim, nós fazemos todos os meses, a gente tem uma agenda técnica na área de asseio e vigilância, mas também palestras abertas ao público em geral. Então, quero convidar a seguir, a entrar lá no nosso site, ver o que a gente faz, todos os treinamentos e capacitação, tá bom? Quero agradecer também à MUC, que prontamente nos respondeu, né, a estar fazendo essa palestra. É tão importante, né? A gente apoia, a gente correu lá, comprou as camisetas, todos os anos a gente faz isso aqui na empresa, a gente já tem isso como regra, em todo outubro vai lançar camiseta, todo mundo ganha aqui camiseta nova, então elas sempre nos atendem também com tanto amor e carinho. Eu sei que é um trabalho lindo que vocês têm feito, muito obrigada, e obrigada às meninas mais uma vez. Eu queria abrir se a Muki quer falar alguma coisa, e a Bárbara e a Emily para encerrar. Só queria agradecer a oportunidade de poder passar conhecimento, né, e informação, que eu acho que é muito importante, porque a informação ela não pode ficar com a gente, ela precisa ser replicada, ela precisa ser passada adiante, porque quanto mais pessoas informadas, é muito melhor, né, para se evitar aí tanta mortalidade por câncer de mama. Para vocês terem uma ideia, de setembro do ano passado até setembro desse ano, 71 mulheres morreram vítimas de câncer com menos de 40 anos de idade. E 660 mulheres morreram no estado ano passado. Então, assim, é muito importante o diagnóstico precoce.
Isso a gente tem que enfatizar bem e sempre recorrer à mamografia quando já estiver acima dos 40 anos. E obrigada pela oportunidade, obrigada pelo apoio na compra das camisetas, isso é muito importante para a gente continuar sustentando a instituição, né, e continuar, então, com esse nosso trabalho. Muito obrigada ao Lapoge, obrigada, meninas, eu não conhecia elas ainda, muito prazer, Emily, muito prazer, Bárbara, e sucesso para todos. Muito obrigada. Meninas, vocês podem encerrar. A gente queria agradecer ao ICAEPS e à parceria com o Lapoge mais um ano, e agradecer a todo mundo que ficou aqui assistindo, espero que tenham gostado, e também vou pedir para seguir o Instagram da Lapoge, que a gente posta toda semana coisas sobre o câncer de mama. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar lá. Eu assino embaixo o que a Bárbara disse. Mais uma vez, obrigada pela presença de todo mundo, muito receptivo. E é isso. Obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo. Um ótimo restante de tarde para todo mundo. Tchau, tchau.